UFC 328. Sean Strickland versus Khamzat Chimaev. Vitória épica de Sean Strickland sobre Khamzat Chimaev, que garantiu a Strickland o cinturão do meio médio do UFC. Essa luta quebrou a banca no que diz respeito às apostas, porque Chimaev era amplamente favorito e perdeu a sua invencibilidade no UFC. Então, qual foi o plano de Strickland? O plano foi forçar o Chimaev a gastar energia com movimentos de força, evitando que ele controlasse o ritmo. Numa luta totalmente diferente do Chimaev pro Duplessis, né? O primeiro round foi de controle absoluto de Chimaev, que levou a luta para o chão, pegou as costas, né? Tentou aplicar o mata-leão, porém Strickland defendeu com bravura indômina, né? As tentativas de Chimaev para finalizá-lo, né? E daí o que acontece? A partir do segundo grau, do segundo round, Chimaev já estava praticamente morto. Ele já gastou todo o gás dele no primeiro round tentando finalizar o Strickland, né? E daí Strickland conseguiu dominar na trocação, porque eu não sei o que acontece com o Chimaev. Ele usa um round no chão, outro round em pé, outro round no chão. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo na luta dele, né? Os rounds 2, 3 e 5 foram claramente para o Strickland, né? Que conseguiu dominar a trocação com Chimaev, porém ambos saíram bastante machucados, porque uma coisa que impressionou bastante na data de ontem foi que Chimaev sabe também trocar pra caralho soco em pé. Então ele foi bem, cara, nos chutes, nos socos, trocação com o Strickland, né? E o que acontece? A derrota de Chimaev, ela desmistifica a ideia de que ele era imbatível, né? E devolve o Chimaev de volta para a terra, porque ele estava já querendo subir de peso, né? Para tentar lutar com o Poatan, né? Porque ele já estava já fora da casinha da realidade, achando que era invisível, né? Então essa luta foi muito esperada, porém o resultado foi extremamente surpreendente, né? Porque o estilo de luta do Sean Strickland, né? Ele venceu porque ele foi capaz de anular a estratégia de força de Khamzat Chimaev, forçando o Chimaev a desgastar muito seu gás, né? E o que não foi sustentável nos 5 rounds. Então, no terceiro round, ele já estava morto, né? Strickland ele não se deixou dominar, né, no grappling do Chimaev. Né? Mesmo em situações desfavoráveis, ele obrigava o Chimaev a realizar esforços físicos intensos para manter o controle, como girar o corpo, inverter posições e lutar na grade. Né? Então, a estratégia do Strickland foi em colocar Chimaev contra as grades no quesito gás, né? Então, o Chimaev não tem um preparo físico para lutar 5 rounds como o Strickland tem. E a partir do segundo round, né, com a queda de intensidade de Shimaev, que num round ele já caiu quase morto, de costas para o chão, a luta passou a favorecer o Sean Strickland, que ele tem um gás infinito, né? O problema do Strickland é que ele não sabe finalizar como outros lutadores de kickboxer. Ele só fica jogando jab direto, jab direto, jab direto. Ele não dá um cruzado, ele não vai para cima, né? Mas talvez essa seja uma tática do campeão, né? Em resumo, então, né, a vitória veio da capacidade
do Sean Strickland de sobreviver à pressão inicial do Chimaev, né? E posteriormente impôs um ritmo de luta, né, onde Chimaev não conseguiu mais se impor fisicamente, tornando-se vulnerável tanto em pé quanto no chão. E para mim a falha técnica de Chimaev no confronto, né, foi uma gestão de energia e gás e insistência em um jogo de força bruta, né? Porque o Shimaev ele sofreu um desgaste desnecessário no primeiro round, né? Porque ele impôs um ritmo extremamente intenso no primeiro round, que é insustentável para qualquer ser humano em uma luta de 5 rounds. Ele foi obrigado a gastar muita energia, né, com movimentos de força para tentar finalizar Strickland no primeiro round, né? Então foi um erro de estratégica, né? Do Shimaev, né? E então o que acontece? Agora Sam Strickland é campeão mundial do meio médio, superando Shimaev, e ele é o lutador do momento, porque ele conseguiu destronar Shimaev de 15 lutas que estava invicto, né? E uma coisa que chamou a atenção foi que foi feito um esquema de segurança especial para essa luta por causa da hostilidade entre os dois, né? E agora Shimaev ele procurou o Dana White e ele disse que quer subir de peso. Ele quer ir para o meio pesado, porque segundo o Shimaev falou, é muito desgastante perder peso para conseguir na balança se classificar para a categoria do meio médio. Então ele vai subir de categoria. Mas enfim, fica aqui os parabéns para Sean Strickland, né? Que agora é o campeão do meio médio e venceu por decisão, né, a luta contra o Khamzat Chimaev e agora está com o cinturão na sua cintura de campeão meio médio. Sean Strickland, campeão mundial do UFC na categoria meio médio, onde ganhou por decisão contra Khamzat Chimaev.